Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana, bons valores para conquistar a sua liberdade. E o mundo inteiro está para cima, né? Ontem tivemos um dia positivo ali, rompimentos, vários ativos no mundo. Mas no Brasil, a Petro, com a queda do petróleo, e foi uma queda significativa do petróleo, né? Então a Petro abriu com gap de baixa e puxou o Ibov para baixo, né? E nós não andamos, tivemos um dia negativo e continuamos ali naquela faixa ainda sem romper o topo histórico, né? Então o Brasil ficando para trás, obviamente tem muito peso desses juros a 15%, né? E o Brasil está numa situação diferente aí do resto do mundo, né? Aparentemente a questão da guerra, independente do se ela vai continuar ou não, com que intensidade, parece que o mercado está meio anestesiado, assim, do tipo, ele já viu, tudo bem, já teve a guerra da Ucrânia, consegue aí até hoje, tem embargo na Rússia, agora tem essa guerra aí de Israel-Hamas, aí entrou o Irã, mas isso daí não afeta os negócios, então vamos tocar a vida e como se nada tivesse acontecido. Parece que é mais ou menos isso que está acontecendo. Então, a gente continua seguindo a tendência e operando na ponta compradora e no Brasil tomando cuidado porque estamos numa consolidação, tá bom? O dólar também fez uma reaçãozinha ontem e parece que ele vai segurar no fundo de 5.500 e aí podemos ver se tem alguma configuração de compra no gráfico, tá? Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmodelo, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no Método DX, tem link na descrição do vídeo. Então, turma, olha lá o mapa de calor do mundo, tudo verdinho, bonito, né? Brasil aqui, meia boca, né? Petro puxando para baixo, mas o mundo está para cima. E o SP500 a mesma coisa, principalmente as magníficas aqui, né? Com exceção da Tesla, que deu uma corrigidinha ontem, e as petroleiras, porque o petróleo corrigiu bastante, né? E aqui esse VIX confirma o que eu estava falando, né? Veja ele trabalhando aqui na casa dos 17 pontos, e nós estamos aí com tensões geopolíticas, guerra acontecendo, né? E mesmo assim o VIX está aqui embaixo. Então, isso significa que o mercado não está ligando muito para isso e a gente tem que seguir a tendência, tá? Então, olhando aqui os juros do mercado americano de 10 anos, ele fez uma perda importante aqui desse fundo, né? E vamos ver se ele abre as portas para cá. Já tem gente falando em corte de juros o mês que vem. Obviamente o Powell não falou, né, mas são aqueles caras que tem dos Feds estaduais que ficam dando entrevista aí e estão começando a falar sobre isso, né. Os juros na Europa continuam consolidados, mas isso aqui é para baixo, né, e o Japão continua também consolidado, não decidiu se vai romper ou não. Indo agora para o SP500, veja que ele fez uma barra de alta aqui bonita, né, confirmando o rompimento e quase chegando aqui, está agora trabalhando aqui no 6.100, está quase no topo histórico, né, tem uma atração aí, isso aí tem uma boa chance de acontecer hoje. A Nasdaq já chegou no topo histórico aqui, trabalhando ali nos 22.700 pontos. O Dow Jones, olha aqui, fazendo o rompimento ontem, então tem até uma compra de Dow Jones aqui, que fica interessante, né? Esse rompimento aqui, veja que dá para colocar o stop aqui embaixo e o alvo é aqui em cima, né? No topo histórico, né? Então fica interessante aqui essa compra do Dow Jones. O Russell 2000, ele pode fazer o mesmo movimento, né? Se fizer um pivô de alta, tem espaço para andar aqui até o topo. Indo para a Europa, nós tivemos aqui esse acionamento aqui do DAX alemão ontem, né, que eu falei para vocês, mostrei até no gráfico de 60 minutos. Hoje está dando uma corrigidinha aqui, ele pode até fazer um pullback, mas isso daqui deve continuar para cima, né? O Reino Unido também está consolidado aqui, a qualquer momento ele pode romper topo. A França praticamente não aconteceu nada, e a Espanha também é uma bandeira de alta. Se romper aqui essa bandeira, deixa eu desenhar a bandeira aqui para vocês, né? Aí, se ele romper isso daqui, aí nós podemos fazer uma nova compra na Espanha, tá? Olhando aqui a China, também está fazendo um pivô de alta agora, né, para vir aqui provavelmente testar essa linha de retorno, né, ele deve ignorar esse topo anterior, aqui não é topo histórico. E o Japão, que está trabalhando aqui fora
consolidação, mas ainda não fez uma barra de alta forte. Os mercados emergentes também, olha, seguindo a China, fazendo pivô de alta aqui, tem espaço para andar, esses mercados emergentes. O nosso EWZ ainda está enroscando, nós precisamos do dólar ajudar, né? E o Ibov também, que está nessa consolidação, mas o trade continua aqui no rompimento, né? Agora as commodities, veja o petróleo, que ontem fez mais um dia de baixa aqui importante, hoje ele está meio numa ressaca e agora ele deve parar aqui nessa região próximo dos $70, né? Fez um movimento muito forte, eu acho que ele vai lateralizar um pouco antes de continuar a queda. O minério de ferro continua caindo aqui, está prestes a perder o fundo. O cobre também não consegue andar, veja que o cobre está subindo, mas com uma inclinação muito pequena, né? Então é difícil para a gente que opera pivô, é difícil de operar esse tipo de inclinação. O ouro agora chegou aqui na hora da verdade, né? Porque nós temos essa linha de tendência, temos esses fundos aqui, ele tem que se segurar aqui para vir testar topo e romper, né? Ele não pode perder essa região aqui dos 3.300. A prata continua aqui lateralizando, se preparando para o próximo movimento. E a platina querendo fazer mais um pivô de alta. Está bem longe da média, está esticado, mas está com toda a cara que vai continuar subindo. O urânio está prestes a fazer mais um pivô de alta. Então lembra, a compra nós falamos que era aqui, né? E agora tem mais uma compra aqui com o stop aqui. Tá bonitinho esse urânio, ele tem bastante espaço para andar, tá? Aí, indo para as moedas, nós temos o DXY, que está aqui nessa região dos 98 e a qualquer momento pode fazer um pivô de baixa. O Bitcoin, ontem andou um pouquinho, mas continua aqui, $106 mil, ele deve voltar aqui para casa dos 110, 112. E o Ethereum, ele fez aquela configuração que a gente queria, né? Então, voltou aqui para dentro, falso rompimento, e agora tem um trade aqui para ir testar topo novamente, né? Tá com um risco-retorno interessante. Em termos de magníficas não tem nada, então vamos ver o Brasil. Então, olha, tudo mais ou menos consolidado, né? Você vê que os DIs aqui continuam na mesma faixa aqui, dos 14,2. O índice, veja que ontem ele até abriu... Eita, um instante. Então, ele abriu, tentou subir e aí ele depois voltou aqui, né, no resto do dia, enquanto o mercado inteiro estava para cima, né? Então, assim, esse negócio aqui, ele é para cima, né? Você olhando aqui esse gráfico, ele está para cima. Só que ele precisa romper isso daqui, né? Ele precisa se livrar disso, precisa parar de vir testar esse fundo aqui toda hora, né? Então, vamos olhar os 60 minutos, como é que está. Veja que ele deu até uma venda ontem, né? Ele fez essa configuração aqui e aí nessa perda aqui deu uma venda. E foi uma venda aqui que andou quantos pontos aqui? Quase 1.000 pontos, né? Então, assim, um mercado em tendência de alta não deveria fazer isso. E aí hoje o índice ele está meio complicado para day trade, né? Porque teria uma venda aqui, mas onde você vai colocar o stop? Não tem, o stop está aqui em cima. E compra também não dá, né? Ele está caindo aqui, tá complicado. Então, temos que esperar o índice abrir e fazer alguma movimentação para a gente ver para que lado vai, tá? O dólar está com cara que quer segurar aqui no 5.500, né? Então, precisamos esperar ele fazer um pivô aqui nos 60 minutos. Isso aqui é uma configuração muito característica do dólar, tá? Ele fica aqui lateralizado numa zona de suporte e de repente ele rompe e explode, tá? Então, se ele fizer isso, a gente monta nele para compra, tá? A venda é se perder o fundo, mas não está com cara que vai perder. As small caps continuam consolidadas, tem que esperar romper o topo para comprar. O Itaú, ontem, olha, aqui o Itaú é uma questão um pouco diferente, né? Eu acho que dá para entrar aqui já com stop aqui embaixo, tudo bem que tem o topo, mas como ele está no zigue-zague de alta forte, eu acho que ele faz alguma coisa parecida com isso daqui, tá vendo? Aqui tinha uma entrada, né? E aí tinha um topo, mas ele ignorou e foi embora. Eu acho que ele tem chance de ir embora, tá? Então eu gosto do Itaú. O Bradesco, esperando romper o topo aqui dos 17, tem compra. A Santander, rompendo aqui os 30 e 50, tem compra. O Banco do Brasil continua caindo aqui. Ontem ele deu uma segurada. Eu acho que ele vai segurar, tá? Mas se perder fundo, tem venda. E a partir daqui, desse rompimento
desse pivô, aí a gente pode voltar a comprar Banco do Brasil, tá bom? A Vale continua ruim de operar, não dá para fazer nada, e a Petrobras, que foi aqui, veja que ontem ela abriu com gap, né, e teve uma queda aqui de 2%, ela é muito pesada para o índice, por isso que o mercado não andou ontem, né? Agora, a boa notícia é que nós temos aqui um pullback, se ela conseguir se segurar aqui e fizer um 1, 2, 3, dá para a gente pensar numa compra, mas não para hoje, tá? Hoje acho difícil fazer alguma coisa na Petro. Então é isso aí, turma. Mais uma vez, mercado do mundo para cima, todo mundo animado e o Brasil decepcionando, né? Mas a gente tem que ter paciência e operar o gráfico. Então, se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Escreve lá também no Instagram, @mfmodel, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no MetaDX, tem link na descrição do vídeo.